Boa noite, pessoal do segundo ano. Tudo bem com vocês? A gente está aqui de novo depois das férias, né? E a gente vai dar continuação da onde a gente parou, tá bom? Então, o que que é a ideia hoje? A gente vai fazer como tem feito até então. Eu venho, faço a leitura e a explicação do que vai ser cobrado nesse capítulo. A gente vai, faz alguns exercícios, faz uns exercícios para me entregar depois, para a semana que vem. Aí eu dou uma olhada nos e-mails, vejo se alguém tem dúvida, começo a próxima aula tirando as dúvidas que vocês tiveram e aí a gente dá continuação, tá bom? Bom, do que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de galvanoplastia. Está relacionado com o que, gente? Tudo isso está relacionado com os processos de galvanização e eletrólise. O que a gente vai ver hoje são basicamente aplicações desses processos, tá bom? E aí, agora que a gente já tem toda a base sobre agente redutor, agente oxidante, a gente vai começar a entender no que são empregados esses processos. A gente vai precisar dominar cada passo especificamente no detalhe? Não, mas a gente precisa saber que esses processos existem e a ideia básica por trás de cada um deles, tá bom? Bom, então vamos lá. A galvanoplastia consiste em revestir a superfície de uma peça metálica com uma fina camada de outro metal. Veja, gente, chama galvanoplastia, mas ela vem da galvanização. É a mesma ideia, tá? Por meio da eletrólise aquosa de seu sal. A peça deve ser colocada no cátodo, lembrando que o cátodo é para onde os cátions vão, e o sal deve conter o íon do metal, se deseja depositar. Os exemplos mais conhecidos são revestimento por crômio, metal chamado cromo. Não sei se vocês já ouviram o termo cromado. A ideia é essa aqui, tá? É feito desse jeito. Ó, a cromação ou por níquel, que é a niquelação. E aí dá esse aspecto metálico que a gente está vendo na roda aqui, por exemplo. Tá? Bom, a semi-reação do cátodo na cromação é quem? Eu tenho lá o meu íon de cromo 3+, ele recebe 3 elétrons e vira o cromo metálico. Na niquelação, algo similar, eu tenho ali o meu íon de níquel, tá bom? Ele recebe 2 elétrons, vira níquel metálico. Quando eles viram cromo metálico e níquel metálico, eles se depositam na superfície. Tudo bem? Bom, agora a gente vai ver de onde surgiu o nome. O nome galvanoplastia é uma homenagem ao cientista italiano Luigi Galvani. Esse processo é muito utilizado para revestir anéis, brincos, pulseiras, correntes, relógios, faqueiros e etc. Com uma fina camada que tem a espessura da ordem de 2 vezes 10 a menos 3 centímetros, de prata ou ouro. E aí, por que ele usou prata e ouro? Porque aqui ele pensou na ideia de semijoias, tá bom? A produção de ferro galvanizado, que consiste no ferro que recebeu uma camada superficial de zinco, também pode ser feita por eletrólise. Bom, então a gente viu agora o que é galvanoplastia. Vamos continuar. A gente vai falar agora de um outro processo que chama anodização. Ó, uma forma de resguardar certos metais contra a corrosão é a formação de uma camada protetora superficial de um óxido do próprio metal. Tal proteção pode ser feita por meio de um processo eletrolítico que é denominado anodização. Um exemplo de anodização bastante conhecido envolve o alumínio. A peça de alumínio a ser protegida é usada como anodo, polo positivo, durante a eletrólise de uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Nesse eletrodo ocorre liberação de oxigênio gasoso, graças à descarga de OH- proveniente da água. O gás do oxigênio ataca o metal do anodo, a peça de alumínio, formando um óxido de alumínio. A reação é essa aqui, gente. Ó, oxigênio reagindo com metal, formando o óxido de alumínio, tá? É que nada muito diferente do que a gente já viu até agora, ok? Ó, o óxido que forma a camada protetora é esse aqui, que é o óxido de alumínio, que está num cinza escuro aqui. Claro, na verdade. A camada protetora de óxido de alumínio que se forma é bastante porosa, o que permite a retenção de corantes em seus poros. Em seguida, os poros são selados, mergulhando-se a peça em água quente. Uma peça metálica submetida a esse processo estará protegida contra corrosão e vistosa para ser comercializada.
São exemplos dessas peças anodizadas, grades, janelas, portões e tampas de panela de alumínio em cores. Então aqui, gente, ó, algumas janelas pintadas usam esse processo, algumas portas de ferro, de metal usam esse processo, portas de alumínio usam esse processo. E dá uma olhada, ó. Tá certo que esse tipo de panela de pressão antiga aqui, a maioria de vocês provavelmente nem tem em casa. Mas quem lembra dessas panelas mais antigas tinha realmente uma tampa ali numa cor diferente, que era um azul. Aquele azul é o corante que se depositou na camada de óxido de alumínio, que é a camada protetora que a gente faz para preservação desse material. Porque o que acontece? Como esse alumínio ele já foi oxidado, ele não pode se oxidar de novo. Ele está na superfície do material, isso não deixa com que o metal embaixo da camada seja oxidado também, porque ele não vai estar em contato com o oxigênio. E o que garante isso é esse corante azul que a gente coloca, que ajuda a selar ainda melhor esse processo, tá bom? Então, esse aqui, dessa panela de pressão mais antiga, é um desses exemplos. E coisas mais modernas, portas, janelas de alumínio, tá bom? São alguns desses exemplos. Bom, vamos lá. Para que mais que a gente usa esses processos de eletrólise, tá? Vamos lá. O refino eletrolítico do cobre. Uma das importantes aplicações do cobre metálico é como condutor de eletricidade em fios elétricos e em circuitos eletrônicos. E isso exige alta pureza, pois o cobre impuro não é um condutor tão bom quanto o cobre puro. Assim, é necessário purificar o cobre obtido na metalurgia, pois sua pureza geralmente não é suficiente para ser usado como condutor elétrico. Para a obtenção de cobre com pureza superior a 99,5%, veja, gente, 99,5% ainda não é suficiente, precisa ser mais puro que isso. É empregado o refino eletrolítico. O procedimento envolve a eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de cobre, utilizando como anodo, polo positivo, o cobre metalúrgico, que contém impurezas como ferro, zinco, ouro, prata e platina. O esquema ao lado, na verdade falou ao lado, mas está embaixo, tá? Está no próximo slide. Ilustra como nesse processo o cobre de alta pureza se deposita no catodo que também é de cobre. No anodo ocorre a oxidação do cobre e das impurezas que se oxidam mais facilmente que ele, ferro, zinco. As impurezas mais difíceis de oxidar, ouro, prata e platina, desprendem-se do eletrodo ao longo do processo e formam um depósito no fundo do recipiente, a lama anódica. O custo do refino eletrolítico é atenuado pela venda dos materiais presentes na lama anódica. No catodo ocorre a redução dos íons cobre 2+, a cobre metálico, mas não de íons como ferro e zinco, que por apresentarem menor potencial de redução, são mais difíceis de reduzir que o cobre e permanecem em solução, garantindo a alta pureza do cobre depositado. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês isso agora, porque eu li e às vezes é meio difícil de ver. A ideia aqui é o seguinte, ó, o eletrodo da esquerda, que é o eletrodo que está com o polinho positivo aqui, tá? Eu coloco o cobre cheio de tranqueira, o cobre impuro. Aí eu passo a corrente elétrica por aqui, tá bom? E o que vai acontecer? Os íons de cobre do cobre impuro, eles vão se desprender em solução e eles vão vir e vão se depositar nessa outra placa, que é a placa que tem um sinal negativo, tá bom? Só que aí o que acontece? Vai depositar somente o cobre aqui. Os demais elementos que estão aqui no meio, eles vão ficar, se eles forem mais reativos em solução, como ferro e zinco, eles vão ficar dissolvidos aqui nesse azul, tá? E os materiais mais caros, como prata, ouro, platina, eles vão ficar no fundo, nessa lama que a gente chama de lama anódica, mas chama de lama porque na verdade tem uma série de minerais ali, tá? Uma série de metais. A maioria deles de alta nobreza ou de alto valor comercial, tá bom? Então, ó, essa é a ideia principal. Vamos dar agora só uma lidinha nos textos para ver se isso ajuda um pouquinho. Ó. No refino eletrolítico do cobre, o anodo é um eletrodo ativo, ou seja, ele toma parte da reação. A gente percebeu isso, tá? A semi-reação anódica então, do lado que ele vai se decompor, onde eu tenho o meu cobre metalúrgico, que a gente fala, com as impurezas. Ele sai do estado metálico dele, vai para o estado iônico,
libera 2 elétrons. Esses 2 elétrons são utilizados depois no outro eletrodo, tá bom? Para transformar esse cobre metálico, aliás, esse íon de cobre em cobre metálico de novo. Só que veja, como a gente está aplicando uma diferença de potencial aqui, só vão se depositar os íons de cobre e não dos demais metais. Então, consigo um cobre muito mais puro do que isso. O processo, gente, de purificação do silício, que é utilizado em placas de energia solar, é muito parecido com esse aqui. Só que, porém, é um pouco mais complexo ainda, tá bom? Porque para o silício, para ser utilizado em painéis solares, ele precisa de uma precisão de 99,9999999%. Ou seja, são 9 noves depois da vírgula, tá bom? Bom, isso foi só uma curiosidade. Vamos continuar. Agora a gente vai falar, por último, de obtenção de substâncias de interesse. Isso aqui está tudo relacionado com o processo de eletrólise aquosa que a gente viu lá atrás, antes das férias, tá? Olha, a produção do flúor envolve a eletrólise ígna do fluoreto de potássio. Flúor gasoso forma-se no anodo, 2F, e a obtenção de metais alcalinos, alcalino-terrosos e alumínios também é realizada por meio de eletrólise ígnea e é apresentado no item 7.5 mais à frente. A produção industrial de soda cáustica, cloro, hidrogênio, ácido clorídrico e hipoclorito de sódio envolve a eletrólise aquosa, ó, foi essa que eu acabei de falar, de uma solução de cloreto de sódio, dos cátions presentes. Então, vocês lembram que quando eu tenho eletrólise aquosa, eu tenho sempre 2 cátions e 2 ânions. E aí a gente tem uma fila, uma ordem de preferência para cada um deles. Tá bom? Bom, então no caso aqui, H+, e Na+. E o H+, é o que tem maior facilidade de descarga no cátodo. E dos ânions presentes eu tenho OH- e Cl-. E o Cl- tem maior facilidade de descarga no anodo. E o equacionamento do processo é: o que são as coisas que a gente obtém aqui, gente? A gente obtém cloro gasoso, tá? A gente obtém hidrogênio gasoso, e o que sobra em solução são os demais íons, que é quem? Na+ e OH-. Isso forma o hidróxido de sódio ou soda cáustica, tá bom? Aqui eu tenho a reação completa. Então, ó, dissociação do eletrolito, é o sal. Autoionização da água, tá aqui embaixo. Cl, descarga. O H+, vai fazer a descarga. A gente soma os demais componentes. E aí eu fico com quem? Ó, 2 mols de NaCl reagindo com 2 mols de água, formando 2 mols de hidróxido de sódio, liberando 1 mol de gás hidrogênio, liberando 1 mol de gás de cloro. Aí eu posso usar o gás de cloro depois para formar hipoclorito, posso usar o íon H+ nessa mesma reação ou em reações de combustão, ao mesmo tempo que eu estou obtendo aqui a minha base metálica. Ah, e se eu quisesse o sódio metálico, se eu quisesse o sódio, o Na, aí a gente teria que fazer uma eletrólise ígnea. A gente já viu isso também, tá bom? Bom, vamos para o próximo então. O hidróxido de sódio, soda cáustica, é usado, por exemplo, para fabricar sabões, papel, produtos para desentupir ralos e pias. O cloro é usado para a fabricação, entre outros produtos, do plástico conhecido como PVC, do ácido clorídrico e do hipoclorito de sódio. É a cândida que a gente usa em casa, tá? Para a fabricação do ácido clorídrico, reage-se cloro obtido no anodo com o hidrogênio obtido no catodo, formando-se HCl gasoso, clorídrico, que em seguida é borbulhado em água, originando o ácido clorídrico, HCl. Para a fabricação do hipoclorito de sódio, borbulha-se gás cloro em solução de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é NaOH, tá? Bom, e aí daqui a reação embaixo. Lembrando, gente, que o hipoclorito é aquilo que a gente usa em água sanitária, tá? O hipoclorito de sódio é usado como desinfetante e alvejante, sendo componente ativo da água sanitária. A cloração da água para torná-la potável é feita por meio da adição de quantidade apropriada de solução aquosa de NaClO ou hipoclorito de sódio, tá bom? Bom, com isso aqui a gente viu as ideias principais. Então, vou fazer agora com vocês o exercício 16 e 17. E aí fica para vocês fazerem para casa para me entregar na semana que vem. Se tiverem dúvida, a gente me envia o e-mail, tá bom? Os exercícios 16 e 18, aliás, 18, 19 e 20, tá bom? Bom,
Para mim resolver esse exercício 16 e o 17 com vocês, eu preciso ler o textinho. Então vamos lá. O silício metalúrgico, purificado até atingir 99,99% de pureza, é conhecido como silício eletrônico. Quando cortado em fatias finas, recobertas com cobre por um processo eletrolítico e montadas de maneira interconectada, o silício eletrônico transforma-se em microchips. As fatias de silício são colocadas numa solução de sulfato de cobre. Nesse processo, íons de cobre deslocam-se para a superfície da fatia, cátodo, aumentando a sua condutividade elétrica. Bom, isso aqui é só um textinho falando do silício metalúrgico sendo transformado no silício eletrônico. Outra coisa, tá, gente? Esse silício eletrônico é diferente do silício mais puro que eu falei para vocês que vai em painéis solares. A prova disso é vocês pegarem qualquer chip eletrônico, colocar na presença do sol, não vai gerar corrente elétrica, tá bom? Lógico, o processo é muito mais complexo que isso. Bom, vamos no 16 então. O processo de recobrimento das fatias de silício é conhecido como... Veja, eu estou colocando íons de cobre na superfície do silício. Como que a gente chama isso? Eletrocoagulação? Não. Eletrólise ígnea? Não. Eletrodeformação? Não. Galvanoplastia e anodização. Gente, o que eu estou depositando é um metal na superfície de um outro material, não é? O nome que a gente dá para isso é galvanoplastia. Tá bom? Ok. Bom, então resolvido o exercício 16, a gente até falou disso aqui hoje. Vamos fazer o 17 agora, que está relacionado. A semi-reação na superfície da fatia de silício do cátodo é representada por o que eu estou depositando no silício. Se a gente olhar no texto, eu estou depositando no silício cobre. Para mim depositar o cobre, eu preciso de um sal de cobre dissolvido, né, passando a corrente elétrica ali, e depositar o cobre metálico. Sendo assim, gente, o que eu tenho tenho o íon de cobre positivo, 2+, recebendo 2 elétrons, virando cobre sólido. Isso aonde? Na superfície. Então, a resposta do item 17 é a letra E. Tudo bem? Bom, gente, com isso eu termino por aqui. Então, a gente se vê de novo na semana que vem, tá bom? Um abraço para vocês e até lá. Tchau.